para já. O meu nome é Aladji Baldé. Eu sou atualmente o reitor da Universidade Jean Piaget, da Guiné-Bissau. Fui investigador da Faculdade de Ciências de Lisboa durante 29 anos e sou doutorado em Biologia Molecular e Biotecnologia. Trabalhei durante este tempo todo na Universidade de Lisboa, e onde continuo a ser investigador e faço alguma orientação dos doutorandos desta universidade. E agora estou na Guiné, sou, como disse, reitor da Universidade Jean Piaget e, ao mesmo tempo, responsável por todos os laboratórios que fazem testes de coronavírus aqui na Guiné-Bissau. E então este é o que me está mais tirar tempo neste momento, e tendo em conta a situação de falta de preparação do próprio país para poder dar resposta efetiva contra esta doença, mas estamos a fazer o nosso esforço. Todo o diagnóstico é feito a nível nacional e também internamente, tudo mais. Portanto, neste momento estamos bem encaminhados e para dar resposta a qualquer epidemia, e a epidemia está a baixar bastante, e graças à sensibilização e várias outras coisas, mas pronto, também acho que o clima também tem algum a ver com isso, apesar de não existir uma relação direta estudada, não é? Mas pensamos que também tem a influência, também considerando que nós aqui está a baixar e na Europa e nos outros países está sempre a subir. Portanto, em breves palavras, sou isso. Sou autor de vários artigos científicos na área de biologia molecular, tenho patente na área de biotecnologia, patente europeu e patente americana. E também já fui investigador, cientista visitante da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos da América, onde fiz um trabalho muito importante que foi patenteado, criando uma nova variedade de papaya que nós chamamos mamão. Portanto, em breve, em resumo, mesmo um resumo bem apertado, é o que eu posso dizer neste momento. Senhor doutor, muito obrigado por ter aceito este nosso convite. Falando sobre a pandemia do coronavírus e a produção de sentido, o primeiro caso foi identificado, portanto, pela primeira vez na China, né? Na província de Hubei, República Popular da China, no dia 1º de dezembro de 2019. Porém, o primeiro caso somente foi reportado em 31 de dezembro do mesmo ano. No contexto de Guiné-Bissau, a observação desse caso leva-nos, portanto, a fazer uma pergunta sobre como se deu o primeiro caso aí e quais foram as primeiras reações do caso de coronavírus, né, e como repercutiram as instruções da OMS entre as autoridades guineenses e a população em geral da ocorrência do vírus. Obrigado. O caso da Guiné-Bissau remonta depois da primeira quinzena de março deste ano. Conseguimos diagnosticar 2 casos. Um caso, portanto, foi importado diretamente da Índia, não sei se Índia ou não, mas é um viajante indiano que viajou e atravessou muitos países europeus e chegou aqui na Guiné-Bissau. O outro é um congolês que também visitou o Congo, mas fez também percurso vários países, incluindo Marrocos, e chegou aqui na Guiné-Bissau. Foram esses 2 primeiros casos que foram identificados logo no mês de março, porque essas pessoas sentiram algum sintoma e procuraram centros de saúde, e na altura nós tínhamos todo o mecanismo de vigilância montada e os casos foram reportados e visitamos esses pacientes e colhemos a amostra e o resultado PCR deu o caso positivo e foi no mês de março. A partir de então começaram a surgir casos esporádicos, mas nós atingimos mesmo um pico no mês de abril.
no mês de abril, em que muitos responsáveis governamentais, polícias particularmente, estavam completamente infectados, um quartel inteiro, e foi ali que... Mas este caso, nós podemos dizer que este caso foi importado concretamente de Portugal, porque chegou cá um empresário português que jantou com algumas individualidades e visitou algumas províncias e depois da sua partida regressou a Portugal e foi diagnosticado coronavírus e há pouco tempo faleceu. Afinal, ele quando estava aqui já estava a sentir qualquer coisa e fugiu, regressou imediatamente para Portugal. A partir dessa data, nós começamos a identificar todas as pessoas suspeitas que tiveram encontro com esse senhor e tivemos um número considerável de famílias, de pessoas que tiveram contato com esse empresário e própria polícias e outras que estavam também infectados. E nós pensamos que esses 2 casos primeiros que foram identificados, conseguimos rapidamente confinar e conseguimos rapidamente conter a movimentação da família para não haver retransmissão do vírus, mas este caso do português, como não é um caso que nos alertou imediatamente, porque as próprias pessoas negavam da existência do coronavírus. Quando nós descobrimos que os primeiros 2 casos, e as pessoas aqui na Guiné não acreditavam que o coronavírus era uma realidade na Guiné-Bissau. Então, nós tivemos que lutar contra a média, contra alguns políticos que eram contra o atual governo e que espalhavam notícias de que o coronavírus na Guiné-Bissau não era verdade e que nós estávamos a declarar a existência do coronavírus porque queremos mobilizar fundo a partir da comunidade internacional. Mas tudo indica que temos razão, porque próprias pessoas que foram infectadas, que tentaram contrariar o nosso trabalho, depois serviram depois de pessoas que começaram a fazer uma sensibilização a grande nível do país e explicarem às pessoas o que é que sofreram durante este período e que, graças a Deus, o laboratório lhes salvou, porque conseguimos identificar as pessoas que estavam doentes, foram isoladas e, graças a Deus, isso, e eles conseguimos salvar a vida deles. Portanto, este, em poucas palavras, foi a situação inicial da pandemia na Guiné-Bissau. Em termos numéricos, no mundo inteiro, quase o número de contaminados, ou então que contraíram a pandemia do coronavírus, o vírus portanto, o Covid-19, chega a mais de 55 milhões, aproximadamente, de cidadãos. Assim, e muitos mortos, alguns recuperados. Em termos numéricos, em Guiné-Bissau, mais ou menos quantas pessoas foram contaminadas e quantas foram deram em óbitos e quantos recuperados? É possível fazer este mapeamento? Bom, número exato neste momento não posso lhe dizer, porque todas as semanas fazemos cerca de... O país é pequeno, mas conseguimos fazer cerca de 1.600, 1.700 testes, né? Não baixamos o braço. E conseguimos ter cerca de 2.500 e pouco pessoas que deram positivo, não é? Infelizmente tivemos cerca de 41 óbitos, né? 41 óbitos, infelizmente, e neste momento temos cerca de 2.000 recuperados, completamente recuperados. E não temos casos de internamento neste momento que eu estou a falar consigo, não temos casos de internamento no hospital. Temos 3 hospitais que fazem internamento com o caso do Covid e neste momento não temos ninguém internado com suspeita de Covid. E por isso... Exato. Portanto, neste momento, este é o caso concreto.
Não sei se me pode dar só um minuto para falar com o senhor que quer falar comigo agora. Certo. Eu estou aqui no carro, tá bem? Depois dessa resposta. Sim, senhor. Mas podemos continuar aberto. Coisa. Isso. Sim, senhor. Billy, para. Peço desculpa, como sou uma pessoa muito solicitada aqui, dificilmente tenho tempo. Sim, podemos continuar. Peço desculpa. Ok, não há problema nenhum. Isso são coisas profissionais, que dizem respeito ao munus que exercemos dentro da área da saúde. Dando sequência, o primeiro caso, ou seja, a origem do coronavírus teria sido zoonótica, ou seja, porque os primeiros casos confirmados foram animais com o mercado atacadista de frutos do mar de Huanan, que também vendiam animais vivos. O senhor falava há pouco daquele empresário português que foi ali e se reuniu com algumas pessoas, e algumas individualidades guineenses, e a partir dali o vírus teria sido propagado para outras províncias. Portanto, essa seria a trajetória do vírus, né, em Guiné-Bissau. É isso, não é? Exatamente, é isso. Poderia ter outras, porque só em março, finais de março, é que foi interditado o último voo que chegou à Guiné-Bissau, foi salveiro de, não me lembro, mas no mês de março, meados da primeira quinzena de março, é que foi interditado os voos. Até aqui as pessoas movimentavam de um lado para o outro. Certo. Podia não ser este o único caso, mas efetivamente este caso foi um caso muito doloroso, foi um caso que deu-nos muito trabalho. Porque se fosse uma população, como vocês sabem, em toda a parte do mundo, o pobre é sempre malfeitoso, não é? Mesmo é usado sempre como bode expiatório, não é? Mas como este é um empresário, chegou aqui e viu pessoas com categoria elevada, não é? Então, a aceitação da doença como esta, que para as pessoas que algumas pessoas não têm sintoma, era um bocadinho complicado.
Mas se fossem só pessoas pobres, era muito simples. Mas como eram pessoas com certo poder econômico, político, e tornou difícil de fazer aceitar. Mas depois, posso confessar que as autoridades colaboraram depois, e nós, inclusive, na primatura, em todos os colegas, foram todos testados, e todos que foram contaminados foram efetivamente isolados, aceitaram o isolamento, e isto depois ajudou bastante. Okay. Portanto, esta pode não ser a única origem, mas foi muito mais dolorosa que nós conhecemos. Tá certo. A Organização Mundial da Saúde declarou o surto como uma pandemia cujos efeitos de instabilidades sociais são incalculáveis a nível mundial. Tipo, por exemplo, na dimensão da cultura, da educação, economia e outras leituras sobre a manifestação da Covid-19. Portanto, que aspectos sinalizam o impacto do coronavírus dentro da sociedade guineense, tipo os aspectos econômicos, os aspectos financeiros ou inclusive educativos. Yeah. Bom, na Guiné-Bissau o impacto é enorme, porque para já, só agora que as universidades e escolas estão a funcionar. Durante este período de pandemia, já viu, os alunos perderam praticamente um ano. Certo. Não é? Esse impacto na vida desses estudantes é muito grande. E os doentes, outros doentes com comorbidade, por exemplo, doentes com HIV, outros, que deveriam deslocar-se diariamente ou mensalmente, procurar medicamentos nos hospitais que estão gratuitos, não podiam deslocar porque não havia transporte público, e tudo ficou parado, não é? E não eu fiz comparação do número de óbitos das pessoas que estão com HIV do primeiro semestre de 2020 e do primeiro semestre de 2019, vi que o número subiu bastante, não é? Portanto, o impacto a nível de saúde foi grande, porque todo o esforço governamental e dos parceiros foram direcionados para combate à Covid, e outras áreas foram simplesmente deixadas de lado, não é? Durante muito período. Isto foi dramático na vida das pessoas. A nível da economia, como você sabe, nós não temos grandes empresários neste país. Não temos grandes empresários, são poucos, não é? E temos poucas empresas. A população vive do trabalho dia a dia, do comércio informal, tá a ver? E com a interdição com o confinamento, ninguém pode sair a partir de determinada altura, não se pode vender nada. Então foi dramático para a população simples, não é? Porque em todos os níveis, podemos dizer assim que em todos os níveis da vida social, econômica, foi afetada. Não falando da cultura, até hoje ainda não se pode desenvolver nenhuma atividade cultural, porque de facto estamos no período ainda de confinamento, ainda não está totalmente, apesar das pessoas estarem mais ou menos coisa, né? Portanto, foi um impacto muito grande. E nós, não, ao contrário dos países europeus, as empresas, as universidades têm apoio direto do Estado através de um financiamento, linha de financiamento especial, né? Nós aqui, isso não acontece, cada um vai vivendo, de facto, com as suas dificuldades e vamos resolver os problemas dia a dia. Certo. Okay, muito obrigado. E a nível, a OMS indica como estratégia para prevenir a transmissão da doença uma boa higiene pessoal, lavar as mãos com água e sabão, evitar tocar os olhos, o nariz ou a boca com as mãos sujas e tossir, ou espirrar com o lenço de papel e colocar o lenço diretamente num recipiente de lixo. Depois também fala-se do uso de cartazes de conscientização e de prevenção, o uso de desinfetantes para as mãos, o álcool com 70% do volume, o sabão e água, enfim, o distanciamento social ou físico, que consiste justamente naquilo que o senhor falou há pouco, da não deslocação, os fechamentos das escolas, que o senhor também falou, os trabalhos,
os estádios, teatros, shopping shopping centers. Portanto, estamos a falar da prática das quarentenas, a ventilação, Exatamente. a filtração do ar. Como a população guineense tem observado essas normas da OMS, principalmente a questão do isolamento social, para evitar aglomerações e outras ações de controle de infecção destinadas a retardar a propagação da doença ou minimizando o contato próximo entre os indivíduos. O senhor, sim. E o senhor também já falou, mas um pouquinho já falou, mas eu gostaria de saber, para além a observação dessas práticas, como contenção da propagação enfim, é possível falar-se de um achatamento da curva ou de mitigagem do pico epidemiológico no sistema de saúde em Guiné-Bissau? Bom, é o seguinte, as medidas que foram tomadas, nunca podemos medir imediatamente quais foram o impacto de cada tipo de medidas, não é? Para dizer, quando a epidemia entrou aqui neste país, todos nós iniciamos a aprender com essa epidemia. Era uma coisa que nunca aconteceu neste país, não, já tinha acontecido outras epidemias, por exemplo, a cólera, e o país aprendeu um bocadinho com isso. Mas, em termos de investigação, diagnóstico, não estávamos preparados. Okay? Então, uma das medidas que nós achávamos que era muito importante era, de facto, o uso de máscara. Né? Porque a única entrada do vírus são essas três: nariz, boca e os olhos. Se nós protegermos esta parte e contribuímos significativamente na contenção da propagação do vírus. Certo. Porque a população africana gosta de estar junto, não é? Gosta de estar junto. E então aí uma das coisas que foi importante de facto foi o facto de polícia, não é? Polícia ter acatado decisão governamental. Quem vai para o mercado não pode ir sem máscara. Quem entra no mercado não podia entrar sem máscara. Quem leva comida, quem for vender qualquer coisa, não pode fazer sem usar máscara. Acho que isto foi muito importante para a Guiné-Bissau. E este foi até agora nós ainda, muitos continuam a usar máscara no seu dia a dia, né? Apesar de número estar a diminuir significativamente. Por exemplo, há quase um mês que o número não aumenta, não é? E essa semana toda não tivemos nenhum caso, semana passada tivemos 2 casos, outra não tivemos nenhum caso, portanto quase um mês que não tivemos mais de 10 casos, durante o mês todo. Portanto, acho que é difícil dizer que existe uma relação direta entre as decisões que foram tomadas e a diminuição da propagação, mas é o facto que neste momento o número está muito baixo, muito baixo. Que ótimo. Isso significa que as autoridades sanitárias estão a trabalhar no sentido de colaborar com as normas instituídas. Exatamente. Pela organização. E a comunidade, a comunicação social não se cansa de divulgar. As empresas de telecomunicação, até hoje, qualquer pessoa que você liga antes de chamar a entrar, tem essas notícias de sensibilização, quais são as medidas que nós devemos tomar. Isso continua, acho que, e tem um alto comissariado que só luta, um alto comissariado com poder, pleno poder, a partir da presidência, que gere faz toda a gestão das medidas que é tomada à volta desta epidemia. Certo. O senhor falou um pouquinho dos meios de comunicação social, aí justamente está o foco dessa entrevista que nós estamos a fazer, porque a nível internacional,
Nós temos informações sobre o continente latino-americano, sobre o continente europeu, e nós não encontramos assim dados a nível internacional, no campo acadêmico científico, dados que nos revelem sobre portanto, a pandemia do coronavírus e também a produção do sentido. Então, essa entrevista ela está direcionada para a África lusófona, mais concretamente de Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau. Quando o senhor falou da mídia, portanto, a mídia local, guineense, a ausência dos dados internacionais da África lusófona, na sua opinião, é uma opinião pessoal, não é uma opinião, não estou pedindo que o senhor fale a nível científico, mas que o senhor fale pessoalmente, como um profissional de saúde, e também agora como um pesquisador e investigador, portanto, na área da saúde. A que se atribui a ausência de dados científicos no campo, portanto, internacional, da ausência? Deve ser, portanto, a mídia local ou a mídia internacional? A ausência dos dados da África lusófona, no seu ponto de vista? É muito simples percebermos isto. É que nos nossos países deixamos um aspecto que é muito importante. Habituamos-nos e confortamos-nos em consumir a produção científica internacional e não fazer a nossa própria produção, né? E nós somos grandes consumidores da produção científica internacional e nós não produzimos, que é muito mal, porque nós poderíamos também dar muita informação à comunidade internacional que poderia ser importante, como uma contribuição importante para conter esta epidemia e esta e outras epidemias, né? Ao contrário dos países francófonos e países anglófonos, onde o próprio colonizador deixou grandes laboratórios. Estou a falar, por exemplo, Dakar tem um laboratório Pasteur, né? Costa de Marfim tem um laboratório Pasteur. E eles fazem inclusive, produção de algumas vacinas, né? Ao contrário, esses países lusófonos, quem tem um laboratório que faz investigação e que faz produção científica? É muito pouco. Nós temos aqui algum laboratório, mas criado por dinamarqueses e financiado por dinamarqueses, e que faz uma produção científica, mas nunca ligado à Guiné-Bissau, apesar do trabalho feito aqui, mas sem autores guineenses, coisa que é muito, muito mal. Portanto, eu acho que chegar à altura, desenvolver uma colaboração entre os nossos países que falam a mesma língua, sobretudo a troca de quadros em diferentes áreas, inclusivamente podemos ter, como Espanha, como Portugal e outros países fazem, ter uma área de investigação comum, onde coloca-se num país e todos os cientistas dos outros países vão lá fazer esse trabalho. Chegada à altura, eu estou convencido que um país particular, um país sozinho, provavelmente não consegue financiar um laboratório de qualidade para fazer a investigação. Mas a cooperação chegou à altura de nós, cada um de nós, tirar um bocadinho e juntar e fazer um trabalho que possa servir para elevar o nosso nível científico e preparar melhor os nossos países para dar resposta a este tipo de epidemia. Porque agora não podemos ficar com mãos cruzadas. Vai acabar, vamos conviver com aprender a conviver com esta epidemia, mas virão outros, porque o homem, infelizmente, é teimoso, é curioso e vai sempre agredindo a natureza, e a natureza vai dar a sua resposta. Há pouco tempo foi cólera, ébola, no Brasil vocês dizem ebola. Há pouco tempo foi na Guiné-Conakry, Saralhoa, e este ano todo foi completamente dominado pela pandemia de coronavírus. Não sabemos daqui a pouco tempo o que vai aparecer, né? Nós temos que estar preparados, porque hoje em dia a área que nós
desenvolvemos é transversal e pode servir para hoje e para o futuro. Eu acho que esta é a principal razão porque não há produção científica nesta área, a nível dos nossos países. Sim. Nós andamos a reboque e consumimos os dados produzidos por outros países e não fazemos a nossa produção científica. Ok. Está se ventilando aí a questão da vacina, no caso, a vacina para o coronavírus. Aqui no Brasil, a circulação do vírus, no começo, foi taxada como se fosse uma gripezinha, inclusive da parte o próprio presidente da República, o senhor Bolsonaro, teria dito que, com seu porte atlético, se tivesse que se acometer ao coronavírus, seria uma gripezinha. O senhor já falou um pouquinho daquelas pessoas que minimizavam a pandemia, mas o governo em si, no começo, também teve essa conotação de uma coisa passageira, simples, uma coisa que não levaria a óbito. E como eu como africano, sabemos das nossas tradições, como as pessoas lidam com o coronavírus em relação aos ritos, a nossa tradição cultural? Bom, eu próprio confrontei-me com algumas situações em que as pessoas tinham quase a certeza que tinham coronavírus, mas não queriam dar amostra para fazer teste para a sua confirmação. Porque, entretanto, foram descobrindo algumas plantas aqui, tomando banho com essa planta, um pouquinho de chá aqui, e que podia superar. E muita gente foi assim, e que superaram esta epidemia. E eu tenho certeza que o número que nós descobrimos, certeza, aquilo que nós descobrimos é quase igual. Portanto, são quase números iguais. Porque não houve aceitação desta epidemia por parte da comunidade, porque aqui na Guiné o mito é importante. Ainda as plantas medicinais têm uma grande importância para a comunidade aqui na Guiné, e por isso as pessoas, em vez de se sujeitarem ao hospital, não sei o quê, e vão para estas plantas e chá, e também viram alguma coisa na internet, não é? E, na verdade, acho que isso também teve alguma influência nisto. Né? Certo. Talvez uma antepenúltima, a penúltima pergunta. Como a questão da vacina está sendo falada ali em Guiné-Bissau? A questão da vacina não se fala muito, mas muita gente acha que a vacina provavelmente vai ser o salvador, não é? Vai salvar as pessoas, porque eu estou neste momento a preparar para a segunda vaga que possa aparecer aqui na Guiné-Bissau, e estou a pensar que lá para depois da primeira quinzena de dezembro até final de janeiro podiam ser cruciais para o trabalho que estamos a fazer. Agora temos que nos preparar, os laboratórios têm que se preparar. Eu acho que poderemos ter alguma segunda vaga, mas se prepararmos muito bem. Agora, fala-se muito da vacina. Eu estou de acordo que a vacina pode jogar aqui um fator muito importante. Agora, o problema é que vai depender do preço que isto vai ser vendido. Sim. E quem é que vai custear? Se é o país, se é organizações internacionais, se vamos ter ajuda ou não. E aí é que estará, a diferença vai ser aí. Né? Só a título de esclarecimento, ou então talvez por uma coisa que talvez não tenha ficado clara, quando o senhor falou para preparar-se, seria no sentido de preparar-se para uma possível segunda onda da Covid-19 em Guiné, por exemplo, como está acontecendo nos outros países europeus? Era nesse sentido?
Exato. Não, era nesse sentido porque nós continuamos a ter voz de um lado para o outro, Certo. né? E neste período, é um período em que há um bocadinho de frio e há muito gripe. Vírus de gripe normal, vírus sazonal, é muito forte neste período aqui na Guiné-Bissau. Então, com esta vai e vem das pessoas, apesar de ninguém sair daqui sem fazer teste, ninguém sai de lá sem fazer teste. Mas nunca sabe, a pessoa pode fazer teste e dar negativo quando está contaminado. Certo. Sabemos isto. E então, temos que estar preparados e poderá haver casos esporádicos e que se não tomarmos muito cuidado poderemos ter aqui problemas sérios. Ok. Né? É nesse sentido que eu estou dizendo isto. Tá certo, muito obrigado. Quando o senhor falou de uma incógnita sobre de onde viriam, portanto, os investimentos, os recursos financeiros, se viriam do próprio país, portanto, do Estado guineense, ou então de um Estado europeu, ou sei lá, de uma outra fonte. O senhor poderia dizer mais ou menos como está sendo o investimento do governo santomense na área de saúde? Governo guineense, né? Isso. Não, para dizer a verdade, nunca houve tanto investimento na área de saúde como agora. Certo. E todo o pagamento do pessoal, por exemplo, que anda no Covid, está a ser segurado pelo governo. Já investiu muito dinheiro e eu próprio participei em elaborar um projeto de empréstimo bancário que o governo fez de 15 milhões, tudo para investir na compra de equipamento para apetrechar os laboratórios e hospitais para poder, de facto, servir desta epidemia para melhorar as condições de diagnóstico e tratamento a nível dos hospitais aqui na Guiné-Bissau. Para dizer a verdade, isto está a acontecer. Ok. Essa entrevista, ela se insere dentro do 9º colóquio da semiótica das mídias, promovido pelo pentálogo do CISECO. CISECO é o Centro Internacional da Semiótica e Comunicação. Gostaria que o senhor desse uma última recomendação, deixasse algumas recomendações da comunidade científica a respeito da importância que nós, no caso, nós comunicólogos e nós profissionais da saúde, precisamos desempenhar para conter este surto, ou então essa pandemia do coronavírus, não só a nível dos nossos países africanos, como também a nível internacional, porque somos 5 países africanos de língua oficial portuguesa e que, como o senhor mesmo falou, é necessário que haja um laboratório como que conjunto para que possamos produzir conhecimentos a respeito de qualquer enfermidade. Hoje o senhor citava 2 enfermidades, a pandemia do coronavírus e também falou da ébola e da própria cólera. Que mensagem que o senhor deixa para o CISECO? A minha mensagem é muito simples. Lembrem só, qualquer pessoa da área de comunicação social dos nossos países tem que lembrar de uma coisa, que a população simples acredita muito na comunicação social e são muito interessados em ouvir gente de comunicação social. Seja mentira ou verdade, a comunidade, as nossas comunidades acreditam quando sai da pessoa da comunicação social. Então, por isso, tem aqui um papel muito importante. Muito importante. Comunicar corretamente. Comunicar corretamente. Aprender e comunicar corretamente sobre esta epidemia. Ser patriotas em colaborar com autoridades sanitárias para poderem dar melhor informação que possa ajudar a comunidade, as nossas comunidades perceberem o perigo desta doença e poderem aplicar essas recomendações na sua vida diária. Eu digo-vos, nós fizemos ano anterior, há 2 anos atrás, entrevista às crianças de 15 a 16 anos de idade.
a quem confiavam mais, né? E entre várias coisas que nós colocamos aqui, eram governo, a Igreja Católica, ou seja, as igrejas, na sua globalidade, nós temos a Igreja Muçulmana, exatamente, a comunicação social, não sei o quê. Em primeiro lugar, estão líderes religiosos. E em segundo lugar, colocam exatamente a comunicação social. Sim. Os políticos ocupam um lugar muito abaixo, não é? E então, é só para mostrar, não sei como é que nos outros países, São Tomé, Angola, Cabo Verde, mas aqui na Guiné, as comunidades acreditam muito nos comunicadores, né? Quando dizem que isto é verdade, essa é a verdade da comunidade. Então, é importante vocês descobrirem esse segredo e ajudarem as próprias comunidades a compreender a importância daquilo que estão a comunicar, sobre a importância das medidas que as autoridades estão a tomar e como é que isto poderá salvar todos nós. Porque nós temos que saber, em primeiro lugar, salvamos a nós, os nossos amigos e os nossos colaboradores e depois todo o país. Se nós não tomarmos medidas adequadas, estamos a prejudicar a nós mesmos, as pessoas que gostamos, as pessoas que amamos, e toda a gente que está à nossa volta. Temos que ter consciência disto. E nem todos nós temos o sistema imunitário igual. Alguns têm sistema imunitário bom, e os outros nem por isso. E por isso, aqui, a medida tem que ser igual para todos. E, sobretudo, temos que saber proteger os nossos idosos, as pessoas com idade avançada. Protegê-los. São as nossas bibliotecas, né? Elas são as nossas bibliotecas. E elas devem ser protegidas. São pessoas importantes para a nossa vida. E se nós protegermos a nós, estamos a proteger também esses nossos queridos. E isto é importante. Mas isto passa, sobretudo, numa boa comunicação. Numa boa comunicação. Então, E muito obrigado. Doutor Anaíde, muito obrigado por este momento de partilha, de conhecimento e, sobretudo, na sua área de saúde. E por ter aceito este nosso pedido de fazer uma entrevista com a CISECO, ao CISECO, que é o Centro Internacional de Semiótica e Comunicação Social. Portanto, pensamos, a partir desta entrevista, acredito nós estabelecermos um laço para possíveis outros assuntos ligados à área da saúde e que, de certeza, nos aproximarão muito mais enquanto comunidade científico-acadêmica, porque o senhor é reitor da Universidade de Piaget, e provavelmente eu vou entrevistar mais outros, talvez não sejam diretores ou reitores de universidades, mas profissionais da área de saúde, para acolhermos também alguns depoimentos sobre a pandemia e a circulação do científico. Então, muito obrigado. Obrigado, eu. Continue nessa grande missão de salvar vidas e almas, trabalhando assim para o bem não só da população guineense, porque o senhor, como reitor, está a fazer como que a produzir o conhecimento para a África inteira e também para o mundo. Obrigado, eu. E peço desculpa pela demora de considerar esta coisa, mas a minha vida está mesmo complicada desde que entrou esta epidemia e não está a ser fácil, mas faço tudo isso com gosto, imenso gosto, e é um prazer em conhecê-lo também. E somos o mesmo povo, falamos a mesma língua, temos a mesma cultura e temos que trabalhar em conjunto, em parceria, para engrandecer os nossos países, em qualquer sítio onde nós estamos, porque, ao fim e ao cabo, os nossos países, cada um tem a sua missão. Cada um, no sítio onde está, tem que cuidar daquela. Você cuida bem da comunicação social, eu cuido bem na área onde eu estou, e depois juntamos
essas pequenas contribuições para tornar os nossos países grandes. Né? E por isso todos nós temos que fazer o melhor onde nós estamos. E muito obrigado por esta entrevista. Ok, muito obrigado. A entrevista Obrigado. estará depois, talvez hoje, talvez não esteja já postada no YouTube, no meu canal, que é o canal que está vinculado à instituição, o CISECO, mas logo que estiver disponível, eu enviarei um link para que o senhor depois possa ter acesso. E Obrigado. essa entrevista, ela vai se transformar num artigo. Esse artigo será levado para o grande debate que acontecerá no ano que vem, onde todos os pesquisadores a nível internacional estarão reunidos numa cidade chamada de Japaratinga para discutirmos sobre a pandemia, os efeitos da pandemia do coronavírus nos nossos países no âmbito internacional. Então, mais uma vez, muito obrigado. E obrigado. sucessos na sua vida profissional e também na sua vida familiar. Obrigado. Então, estamos juntos. Tá certo, muito obrigado. Estamos juntos. Com licença. Ok. Com licença. Então, nós acabamos, neste momento, de fazer a nossa entrevista com o Dr. Alaid, que é o reitor da Universidade Jean Piaget, da República de Guiné-Bissau, e também comissário da pandemia de Covid-19 na República da Guiné-Bissau. Portanto, está acessível e disponível essa entrevista, estará no nosso canal do YouTube, Padre Banto, com vinculação, portanto, ao CISECO, que é o Centro Internacional da Semiótica e Comunicação. Até a próxima entrevista, que será feita também direcionada para um dos países da língua oficial portuguesa. Portanto, a entrevista vai ser feita com esses países. Hoje foi a Guiné-Bissau, República da Guiné-Bissau. A próxima entrevista poderá ser ou da República de Angola, ou da República de São Tomé e Príncipe, ou de Cabo Verde, ou então a República de Moçambique. E provavelmente também iremos até ao Timor-Leste, para de lá ouvirmos e auscultarmos também como está a circulação da pandemia de coronavírus e também a produção de sentido naquele povo do Timor-Leste. Então, até a próxima entrevista.